Olá, tudo bem? Essa aula aqui é rapidinha, a gente vai completar o pronome relativo, né? Vocês precisam primeiro entender o pronome relativo para poder perceber o mecanismo que a gente vai ter aqui. Porque as orações subordinadas adjetivas, elas equivalem a um adjetivo, né? Elas são adjetivos. A diferença é que a gente vai ter uma estrutura em forma de oração. Então, vai ser o adjetivo, ele não especifica um substantivo. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter uma oração que vai, de alguma forma, especificar um substantivo. Por isso, o elemento que conecta as orações é o pronome relativo. Então, encontrei o documento que você procurava. Que você procurava especifica para a gente que documento era esse, tá? Então, aqui, oração subordinada adjetiva. A gente vai começar pelas adjetivas e depois porque elas são mais fáceis, eu queria reforçar a ideia do pronome relativo e depois a gente vai ver de novo, porque a gente vai falar nas funções sintáticas dos pronomes. Classificação da oração adjetiva. Mole, muito mole. A gente só tem duas. Restritiva e explicativa. A diferença é a vírgula. Então, aqui eu tenho alunos que praticam esportes têm uma vida mais saudável. Não tem vírgula? Restritivo. O Brasil, que é um país tropical, sofre com muitas doenças. Tem vírgula? Explicativo. Então, a princípio, no olho vocês vão identificar assim. Agora, nem tudo que tem vírgula é uma oração adjetiva, né? Cuidado, só é adjetiva por quê? Porque eu tenho um que retoma Brasil. O Brasil sofre com muitas doenças. O Brasil é um país tropical. Eu preciso dessa identificação, pronome relativo, para saber que aqui realmente eu tenho uma oração adjetiva, tá? Então, restritiva, sem vírgula, adjetiva, explicativa, com vírgula, tá? Agora, o que é importante? O valor delas, tá? Isso é que eles vão pedir de vocês. Então, por que adjetiva restritiva? Porque ela limita, ela não tem vírgula, porque a informação que você coloca aqui, ela é importante para a identificação do substantivo. Quando eu digo que os alunos têm uma vida mais saudável, quais alunos? Todos. Aí a oração restritiva diz que não. Ela aparece aqui para dizer que só os que praticam esportes, tá? Isso é que é importante. Toda oração restritiva, ela precisa trazer essa especificação. Se for uma informação que não é irrelevante, é uma informação que já faz parte do substantivo, aí é que a gente precisa botar a vírgula, porque a informação não precisaria nem estar lá. Então, por exemplo, se eu falo Brasil que é um país tropical, não tem outro Brasil que não seja tropical. Então, essa informação aqui ela é desnecessária. Tá? Eu simplesmente escreveria o Brasil sofre com muitas doenças. Duas coisas importantes isso aqui, na hora de vocês produzirem redação. Nas redações, o que é relevante vem em forma de restrição. Se você vai botar uma oração restritiva, né? Aqui, que é importante, a gente coloca. Poderia até substituir por um substantivo, por um adjetivo, para tornar a frase, né, mais enxuta, o texto mais sequinho. Poderia botar os alunos esportistas têm uma vida mais saudável, o texto ficaria até mais bonito. Mas digamos que você quer colocar assim. Agora aqui, completamente desnecessária, soa na redação como uma encheção de linguiça. Então, cuidado com aquilo que é explicativo. Às vezes é importante, você reforça uma ideia, um valor, mas isso é muito relativo, vai depender muito daquilo que vocês estão escrevendo, tá? Fica aí a dica para vocês. Aí, duas observações que eu botei aqui. A primeira, a questão da vírgula, né, que até já falei, ajuda nessa identificação, é o primeiro item a ser observado. E o segundo, que eu também falei, é o valor semântico, tá? Então, aqui, eu botei a mesma frase para reforçar essa ideia, né, da identificação. Os meninos que estudaram alcançaram seus objetivos, sem vírgula. Os meninos que estudaram alcançaram seus objetivos, com vírgula. E aí, o que diferencia uma da outra? Não é só o fato de que essa é restritiva e essa é explicativa. É o fato de que aqui só alcançaram os objetivos aqueles meninos que estudaram. Então, dentro de um grupo maior, de, 50 meninos, 30 estudaram, 30 alcançaram os objetivos. Aqui, quando eu boto entre vírgulas, eu estou dizendo que todos os meninos aos quais eu me refiro estudaram, então todos alcançaram os objetivos, tá?
Isso é importante. A vírgula ela altera o valor semântico de uma oração. A gente vai conseguir fazer isso sempre? Não, tá? Mas quando a gente consegue, a gente faz para mudar o valor. E para finalizar, vamos falar das orações que são reduzidas. Toda oração reduzida, ela é reduzida por quê? Porque ela vem sem o verbo conjugado. O verbo vem numa das formas nominais. Botei aqui para a gente lembrar, ó, infinitivo, quando termina com R, cantar. Gerúndio, quando termina com NDO, cantando. E particípio, quando a gente precisa botar DO, né, se for regular, cantado. Se não, a gente vê a estrutura do verbo, por exemplo, escrever, não existe escrevido. Eu vou botar escrito, tá? E elas não têm a conexão. No nosso caso, não tem pronome relativo. Então, o carro que era empurrado pelos amigos do motorista tornou a pegar. O que eu tenho aqui? Uma oração desenvolvida. Eu classifico normalmente. Oração subordinada, adjetiva, ó, tem vírgula, então ela é explicativa e pronto. Agora, na reduzida, o que vai acontecer? Aqui, ó, era com empurrado, tá vendo? Esse que é o pronome relativo, vai sair. E o meu verbo, que é o verbo auxiliar, que estava aqui conjugado, some. Então, o carro, empurrado pelos amigos do motorista, tornou a pegar. Então, aqui, meu verbo no particípio reduziu. O valor, a classificação continua igual. A diferença é que na oração reduzida o nome fica maior. Então, aqui, como é que eu classifico? Oração subordinada, adjetiva, reduzida de particípio, porque o verbo está no particípio. Tá? Só aumenta o nome. E aí a gente vai fazer depois os exercícios, pegando os pronomes relativos e essas orações reduzidas. Como eu disse anteriormente, façam uma coletânea, vejam aí quais dúvidas que vocês têm para eu poder inserir na próxima aula. Beijos e até a próxima.